Olá malta, sejam bem-vindos de volta ao canal. O meu nome é Moisés e após uma paragem muito, mas muito necessária devido ao casamento do meu melhor amigo, estamos de volta. O vídeo desta semana, como tinha referido no último vídeo que postei aqui no canal, vai ser o início de uma longa e bonita caminhada, espero eu, que é o acompanhamento de uma obra, de uma ampliação de uma moradia na região de Aveiro. Contudo, teria gostado que este primeiro vídeo sobre esse projeto em concreto tivesse uma abordagem um bocadinho mais feliz e mais positiva. No entanto, já vão perceber que já tivemos alguns percalços, já tivemos alguns problemas e o mais triste disto tudo é que era tudo evitável se me tivessem dado ouvidos. Portanto, fiquem desse lado e espero que gostem. Acima de tudo, por favor, façam um like no vídeo, partilhem, subscrevam e qualquer dúvida ou comentário é deixarem aqui. Então, malta, este projeto em concreto é um projeto bastante engraçado. Trata-se, como referi no início do vídeo, da ampliação de uma moradia existente na região de Aveiro. Esta moradia era uma moradia dos anos 60, completamente de origem, sem qualquer tipo de intervenção, num terreno de cerca de 900 metros quadrados. A casa em questão, estamos a falar, a existente, teria cerca de 100 metros quadrados de área de implantação, portanto estamos a ver que é um terreno gigantesco que já vão ver agora nas fotografias face ao tamanho da casa original. Portanto, o intuito deste jovem casal foi adquirir esta moradia com a venda de uma outra propriedade que eles tinham, que daria para comprar a moradia e ainda por cima fazer as obras com o lucro que tiveram da venda. Onde começou aqui todo o problema. O jovem já se dedica aos trabalhos de construção civil, ou seja, já é alguém minimamente da área, no entanto, sempre numa ótica de acabamento, ou seja, aquela remodelação cosmética, não propriamente uma intervenção estrutural, nem de raiz, que era o caso. Portanto, já tinha mais ou menos conciliado com a sua parceira realmente aquilo que eles queriam, que ia muito de encontro àquilo que ele já faz no seu dia a dia, tendo sempre a ótica de que seria ele a fazer esta obra. Logo ali, malta, eu acho que há um bocadinho de conflito de interesses e considero que sempre deve haver uma terceira parte que cele pelos interesses deles próprios, porque estão canalizados e tão focados num resultado e nas poupanças e por aí fora, que podem perder, e aliás foi o caso, podem perder o foco e podem perder a objetividade. Eles compram a casa, começam a tratar do projeto, mas ao mesmo tempo deram início aos trabalhos no interior da moradia existente que iriam manter e que iriam passar a ser basicamente os quartos e a casa de banho. Estes trabalhos, como eram de cariz cosmético, não precisariam de projeto nem de licenciamento, portanto quiseram ganhar aqui algum tempo e alguma folga para trabalharem ao ritmo que eles pretendiam, em investirem aquilo que conseguiam na altura, enquanto desenvolviam o projeto de licenciamento, este sim, para fazer a tal ampliação da casa. Este processo foi bastante moroso. Como sabemos, o processo de licenciamento em Portugal é um terror, seja em Lisboa, seja no Porto, seja nas aldeias. No entanto, sabemos que nas zonas do interior há uma maior facilidade e alguma resiliência por parte da Câmara, como tem algum interesse de cativar pessoas e cativar o investimento, conseguem ser um bocadinho mais rápidos. Aqui posso dizer que o processo ao todo foi análogo a Lisboa ou Porto, portanto não tivemos essa celeridade, não passou por mim esse processo, portanto quando eu entrei aqui neste cenário o projeto de licenciamento estava completamente concluído e este jovem casal queria levantar o alvará de construção. No entanto, faltava-lhes o diretor técnico responsável pela empreitada. Ele já sabia que seria ele a fazer a obra, apesar de, mais uma vez, por desconhecimento, não sabia as formalidades ou os formalismos que seriam necessários para realmente ser ele a executar a obra.
ter alvará de obra pública privada, ter ACT, etc. Ou seja, aqui ter ACT não, fazer notificações da ACT, ter aqui um bocadinho o background de realmente o que é um empreiteiro. Um empreiteiro não é só aquela pessoa que faz o trabalho, é preciso ter aqui um bocadinho de estrutura, mesmo que seja um pequeno empreiteiro, precisa ter aqui algumas bases, porque senão pode levar com muita multa, com muito erro, independentemente de saber ou não fazer o trabalho. Mas pronto, mesmo ele resolvendo a parte do alvará e de todos os formalismos associados a ser um empreiteiro real, faltava-lhe o diretor técnico da empreitada, que não pode ser alguém que não esteja inscrito numa ordem, seja ela dos engenheiros técnicos ou dos engenheiros normais. Portanto, foi nesse sentido que fui abordado, através de uns amigos, e logo numa primeira abordagem, antes de aceitar ou não, quis ter uma reunião para conhecer as pessoas neste caso, para conhecer a visão do cliente e para percebermos em que ponto ou em que estado é que estava o projeto, perceber se era um projeto já bom para execução ou se ainda tinha aqui algumas arestas para limarmos. E também confrontar com a realidade da obra, lá está, porque na primeira abordagem inicial eu não tinha propriamente noção de em que ponto é que estava as obras da casa existente, se ele já tinha feito alguma coisa da nova ampliação, para aí fora. Portanto, combinámos uma reunião no local com os projetos e para vermos a obra, e deparei-me com que ele já estava muito avançado na parte existente, tão avançado que já estamos com os revestimentos, vão ver agora nas fotos de seguida. Infelizmente não pude gravar por questões de logística no momento, mas vão ter aqui algumas fotos para perceber o estado atual deste processo. E perceber que assim que fomos dissecando cada um dos projetos, os projetos não tinham, para além de uma falta de compatibilização brutal, tinham uma enorme falta de definição. Ou seja, nós podemos ter um projeto completo, mas que entre cada uma das especialidades não haja articulação e hajam erros. Ou seja, no sítio em que eu vou ter um termoacumulador, tenho também uma torneira de água para lavar, ou seja, o projeto de lavar que meteu o termoacumulador num sítio, no projeto de águas meteram uma torneira ou uma pia e ninguém olha para aquilo. Ou no sítio em que temos os painéis fotovoltaicos, no mesmo sítio temos os painéis solares, portanto, por uma questão de espacialidade, não conseguem coabitar. E por aí fora, ou seja, há vários erros grosseiros de falta de compatibilização. Mas para além disso, este projeto, para além de os ter, tinha uma enorme falta de definição. Por exemplo, a cobertura desta moradia irá ser uma cobertura metálica com painel sanduíche. Não havia um único pormenor das ligações da estrutura metálica. Não se sabia se era uma estrutura soldada, uma estrutura aparafusada, mesmo a própria secção dos perfis utilizados era uma secção pouco ocorrente, com uma nomenclatura que quase ninguém conseguiu entender, para além dos cortes tipos e dos alçados e por aí fora, também não estavam bem. Portanto, houve aqui, produto desta primeira reunião, uma lista de cerca de 25 pontos. Atenção, não 1, 2, 3, 25 pontos, e quando falo de pontos tens uma incongruência brutal no projeto de térmica em que só tens capoto em 3 laterais e tu vais fazer capoto em todas as fachadas. Falta ao teu projeto de estrutura a junta de dilatação entre o corpo novo e o corpo velho, e esta junta vai-te calhar no meio da fachada, no meio de uma janela e no meio da cozinha. Portanto, estamos a falar assim de coisas um bocadinho berrantes, que eu achava que qualquer pessoa com 2 dedos de testa conseguiria ter antevisto. Não percebo às vezes como é que os colegas projetistas, eu percebo que às vezes este tipo de projetos micro são muito mal pagos, mas eu acho que a nossa ética e o nosso profissionalismo têm de se sobrepor, ou colocamos a nossa fasquia ou o nosso valor num valor mínimo que nos permita desenvolver o nosso trabalho em condições, ou quando aceitamos temos de levar até ao fim, mesmo que até nos possa sair do pelo, mas a nossa palavra
a nossa assinatura vale. Apesar de muitas pessoas e de muitos colegas, eu acho que não dão o devido valor e a devida importância. Mas pronto, desta reunião surgiram 25 pontos, sendo que o primeiro e o mais importante foi, por favor, define com o teu projetista qual é a cota das fundações, porque não tens um único elemento neste projeto que tenha cotas de nada. Sabemos que o corpo novo e o corpo velho, como é uma moradia térrea, querem que seja ou que fique de nível um com o outro, não vai haver ressaltos, não vai haver degraus. No entanto, não há um único pormenor, não há um único corte que verifique todas as cotas, nem na própria planta de fundações conseguimos ter as cotas do botão de limpeza, das fundações, da cota de coroamento, das sapatas, por aí fora. Para além de não termos um único pormenor da laje do pavimento. O cliente dizia-me: Moisés, mas eu quando pedi que fosse uma laje ventilada. Ou seja, eu quero ter aqui um desvão entre a terra e a minha laje para ventilar aquela zona, é muito comum nesta área e nós gostamos mesmo. E acho que termicamente é aquilo que realmente nós precisamos. São opções, como qualquer outra. A questão é, o teu projeto não é isso que diz. O teu projeto não tem essa definição. Por favor, esclarece com o projetista. E referi e repeti até a exaustão, por favor, vai ser logo o primeiro passo que tu vais fazer a seguir à nossa reunião e a seguir a eu assumir a direção deste projeto. Portanto, é a coisa mais importante que tens para esclarecer neste momento. Moral da história, entretanto vim embora, mantivemos o contacto, pedi fotografias, pedi não sei o quê, questionei: já tiraste as dúvidas? Já está tudo esclarecido? Nada. Passado 2 semanas recebo fotografias de todos os lintéis e de todas as sapatas executadas. Ao que eu pergunto: conseguiste esclarecer qual é que era a cota de fundação? Nada. Entretanto, voltei a ir ao norte, para ver no local o que é que estava executado, solicitei que o projetista de estruturas estivesse presente e fui confrontado com tudo aquilo que eu mais odeio, que é: eu avisei-te. Basicamente, as sapatas foram colocadas à cota que lhes apeteceu, sem qualquer bitola, sem qualquer lógica aparente. Tudo bem que foram obedecidas as dimensões, a implantação em planta delas, mas a cota altimétrica delas não. Elas estavam bem executadas, tinham a dimensão correta, tinham as ligações como devia ser, mas não estavam à cota certa. E não estavam à cota certa porquê? Porque ao perguntar ao projetista, que estava a ver a mesma coisa que eu e que estava a pôr as mãos na cabeça, eu perguntei: você no seu projeto tinha dimensionado uma laje, um pavimento ventilado? Não. O meu pavimento era um pavimento térreo. A laje estaria em contacto com a terra. Ora, para cumprirmos esta premissa, que era possível, iríamos ficar com uma diferença, face ao que ele executou, de 60 cm entre o limpo do corpo novo e o limpo do existente. 60 cm. Ou seja, diriam: 3 ou 4 degraus, consegue-se mascarar, consegue-se fazer de conta que é feitio e não defeito, mas não, malta. Esta diferença de 60 cm iria acontecer no meio da cozinha. Portanto, basicamente todo o trabalho que o cliente fez e que não estava mal feito foi tudo por água abaixo, por não ter ouvido um alerta que foi repetido mais do que 20 vezes, depois de lhe ter pedido por mensagens, por telefonemas: por favor, confirma. Moral da história: agora o projetista vai ter de refazer o projeto de fundações, para além dos outros 24 pontos que vai ter de corrigir. Este vai ser o primeiro. Portanto, vamos ter aqui uma paragem de obra, porque agora precisamos de uma solução prevista. Todo o material utilizado, podíamos dizer que foi quase todo para o lixo. No entanto, pedimos ao projetista que tentassem definir uma solução que permitisse o reaproveitamento, mas a verdade é que
por muito bom projetista, por muita ginástica mental que ele queira ter, o que lá está, pouco ou nada vai contribuir, porque basicamente agora todo o peso da laje e de tudo o que nós formos fazer vai ser descarregado diretamente para os linteiros e para as sapatas. Quando na solução inicial deste projeto, o que nós tínhamos é que a própria laje descarregava no terreno e uma pequena carga que iria para os linteiros e para as sapatas. Portanto, toda a secção destes elementos tem de duplicar ou triplicar, basicamente. Portanto, não há uma solução propriamente milagrosa para resolvermos isto sem duplicarmos a estrutura ou partirmos o que lá está. Portanto, agora vou-vos mostrar algumas fotografias do projeto como eu encontrei. Vão ver inclusive fotografias dos linteiros e acho que ficam com um panorama um bocadinho dantesco deste processo que já começou com o pé errado. Já pedi uma nova reunião com os projetistas para tentarmos resolver isto da melhor forma, mas efetivamente já começámos logo com o prazo a derrapar e com os valores a derrapar. E mais uma vez, isto podia ter sido evitado se tivessem ouvido e se não quisessem ter colocado os cavalos à frente da carroça. Ou os bois à frente da carroça, não sei como é que é o ditado, mas pronto, basicamente quiseram andar para a frente quando não tinham realmente tudo o que era necessário. Eu prometo que vou tentar ir-vos mostrando este processo. Confesso que teria gostado que este primeiro vídeo fosse um bocadinho mais feliz. No próximo vou-vos falar em detalhe do projeto propriamente dito, ok? Vou-vos mostrar plantas, vou-vos mostrar todas as especialidades e inclusive vou-vos falar de alguns dos erros desta tal lista dos 24 ou 25 pontos. Portanto, podem ficar já com uma noção do que é que um projeto de pequena escala, mal pago, o que é que vos dá e para onde é que devem estar alertas. E é tudo por hoje, malta. Portanto, façam like no vídeo, subscrevam ao canal, partilhem com os vossos amigos e, por favor, fiquem desse lado. Muito obrigado e vemos para a semana.